Pronto. Então, o nosso encontro hoje, a proposta é ler o Thomas Ogden. É um artigo que eu vou estar lendo com vocês, embora eu li algumas coisas do autor, mas esse artigo em especial eu não cheguei a estudar ele. Eu li ele, mas eu não estudei. Normalmente é legal a gente pegar um artigo e esmiuçar ele, marcar e tal. Normalmente eu gosto disso. Então a gente vai estar trabalhando aqui juntos. É aberto a fala para todo mundo. A gente vai surgiu uma dúvida, teve um insight, vai lá e pontua. Para dar um pano de fundo para vocês. O Ogden, ele é contemporâneo a nós, ele acho que é de 1946 que ele nasceu, ele está vivo, tem 70 e poucos anos. Então, ele traz muita coisa do contemporâneo. Ele é um autor atravessado pelo Winnicott, dá para ver que ele é um grande leitor do Winnicott, da Melanie Klein, do Bion, inclusive o conceito de reverie, ele traz uma atualização bem interessante. Quem estudou conosco o curso do Bion, lá com o Felipe, vê o quanto que vai ver no Ogden muito do Bion. Tá? Então, a proposta é nós estarmos lendo juntos e vamos debatendo aqui o que o autor traz. Alguém tem alguma pontuação que queira citar? Não precisam, sintam-se à vontade, a gente está em casa aqui. Então, vamos lá. Todas as quintas, agora, a nossa proposta é trabalhar artigos científicos, tá? A começar por esse, é um artigo da Revista Brasileira de Psicanálise, vocês vão encontrar no volume 54. Então, psicanálise ontológica ou o que você quer ser quando crescer. Nota que já pelo texto aqui a gente tem um conceito bem winnicottiano. Bem a questão da Zayn do Heidegger, né? O que você quer ser quando crescer. O Winnicott tinha muito essa pergunta, que ele dizia, o que você quer se tornar? Ele trazia muito para a clínica. Então, o artigo do Ogden já mostra de quem ele é leitor. Thomas Ogden, ok. Resumo. O autor discute as diferenças entre o que chama de psicanálise epistemológica, relacionado ao conhecimento e à compreensão, epistemológico, episteme, né, o sentido, tendo como principais autores Freud e Klein, e o que chama de psicanálise ontológica, relacionada ao ser e ao tornar-se, tomando nesse caso como principais referências Winnicott e Bion. Como a gente falou, e o Joel Biermann fala, na contemporaneidade a gente tem uma clínica predominantemente narcísica, sujeitos que antes de desejar necessitam existir, portanto, aí entra esse conceito do Winnicott e do Bion como se tornar. Argumenta que com o Winnicott, a psicanálise deixa de estar centrada no sentido simbólico do brincar, que passa a ser visto como experiência. Diga-se de passagem, aqui a gente traz o Gabor Maté, quando ele diz, tu pode ficar 20 anos numa análise só falando, se você não experienciar, logo você não vai ter progresso no seu percurso de análise. Já com Bion, a psicanálise deixa de estar centrada no sentido simbólico dos sonhos e a experiência de sonhar e passa a ser considerada em todas as suas formas. A ideia é que a psicanálise epistemológica envolve, sobretudo, a busca por compreender sentidos inconscientes. Por sua vez, o objetivo da psicanálise ontológica é permitir que o paciente descubra sentidos de maneira criativa e que, nesse processo, se torne mais plenamente vivo. Então, as palavras-chave: ontológico, epistemológico, compreensão, experiência, ser e devir. Devir é uma expressão muito hegeliana, muito da filosofia, o devir, o eterno devir. Pessoal, até aqui pelo resumo. Alguém quer pontuar algo? Por favor. A questão do Bion, né, que é muito interessante, eu estou estudando Bion, e aí ele cita muito Kant.
Uhum. Ah, o Kant, e eu falei, eu pensei comigo, ó, já que eu quero estudar bio profundamente, eu vou ler Kant, eu nunca tinha lido. E aí eu retomei, eu peguei a leitura de Kant e estou lendo isso. É, e é legal trazer isso, porque Bion traz três pontos principais assim que ele traz da obra dele, que é a científica, a artística e a religiosa. Mas a religiosa num ponto abstrato, do abstrato inefável, que é aquilo que você sente como vivo o abstrato. É muito interessante, É, é, talvez, é que daí entra na religião da etimologia da palavra, né? Da religião sim, de religare, religar ao espiritual, né? Não, não instituições religiosas. sim, é O, isso mesmo. tu falou do Bion, né? É impossível falar de Ogden e não falar do Bion. O Bion, final da vida dele, ele vai para a Índia e ele começa a trabalhar aqueles conceitos de intuição, tá? Mas é claro, você está no início de percurso de carreira sua, você vai totalmente para intuição? Não, é totalmente achismo, é diferente. O Bion leva uma vida toda de estudo, uma vida toda de clínica para começar a chegar à intuição. Né? Não, não dá para confundir as coisas, achar que não, eu vou chegar na frente da outra pessoa e vou deixar a intuição fluir. Para o Bion ter a intuição que ele teve, previamente ele tem uma formação. Sim, tanto é que Né? ele começa com científico, né? O Bion, Primeiro científico. ele tem uma vida como médico, ele tem uma vida no exército, diversas medalhas, né? Era um sujeito muito acima da média, diga-se de passagem, tá? Então é legal tu trazer esse aspecto do artístico, que nós lemos isso na segunda-feira, que o Freud ganha o prêmio Goethe e aproxima muito a psicanálise da arte, da literatura, né? O Freud é um exímio leitor de Goethe. E o Bion faz esse compilado, essa amarração científica, artística e, por fim, a religiosa no questão mais espiritual. Enfim, seguimos mais um pouquinho. Um amigo estava em Londres exercendo a função de psiquiatra do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Comparecia com frequência à unidade de adolescentes do Hospital Paddington Green. O Winnicott trabalhou 40 anos nesse hospital para assistir ao turno de Winnicott. Segundo seu relato, Winnicott fazia a mesma pergunta a todos os adolescentes que atendia, dando grande importância à resposta de cada um. O que você quer ser quando crescer? Lembrando que o Freud enfatizava isso. A gente só atende crianças, né? Ele só atendia crianças, era isso que o Freud falava. A. Carson, Comunicação Pessoal, de 1983. A pergunta é talvez a mais importante que qualquer um de nós pode se fazer ao longo da vida, isto é, desde muito cedo até o momento antes de morrer. Quem gostaríamos de nos tornar? Vamos aqui. Que tipo de pessoa gostaríamos de ser? De que maneiras não somos quem somos? Esse é um ponto legal, ó, de que maneira não somos quem somos. A escola inglesa, quando ela chega nos Estados Unidos, a gente tem um autor bem interessante que é o Irving Yalom, e ele cita a Karen Hornet, e diz, o Irving Yalom diz que quando ele leu a Karen Hornet, a vida dele deu um 360. A Karen Hornet diz que todo mundo tem uma tendência à integração, não integração que é a palavra do Winnicott, mas uma pulsão de vida, tem uma tendência a melhorar, enfim, ao que é o melhor. Porém, existem amarras que nós temos ao nosso redor e a função do analista é desatar esses nós. Essa é a função da Karen Hornet. Então, casa muito com essa pergunta. De que maneira nós não somos quem nós somos? Quais seriam essas amarras que a gente pode propiciar ao nosso analisando para que ele solte essas amarras e possa ser quem ele é? Né? Então, são essas questões mais existenciais. O que nos impede de sermos mais como a pessoa que gostaríamos de ser? Nota que ele vai sempre pelo negativo, né? O que impede.
O que poderíamos fazer para nos tornarmos mais como as pessoas que sentimos ter o potencial e a responsabilidade de ser? Essa palavra que é fundamental na psicanálise, principalmente quando a gente está em clínica. É uma linha muito tênue, a gente tem que cuidar muitas palavras sobre culpa e responsabilidade. Na psicanálise, a gente trabalha sempre com responsabilidade. Culpa não é esse o nosso caso. São essas as perguntas que trazem a maioria dos pacientes às terapias e às análises. Olha que ele diferencia as duas coisas, ó. Terapia e análise. Né? E aí a gente fala do Claudio Weiserick. A questão de uma terapia de apoio, de uma terapia de esclarecimento, que é a psicodinâmica, e a análise. Embora raramente se deem conta disso, estando mais preocupados em encontrar algum alívio para os sintomas. O sintoma é uma resposta. Às vezes, o objetivo do tratamento é conduzir o paciente de um estado em que não é capaz de formular essas perguntas para outro, no qual seja capaz de fazê-lo. Ou seja, às vezes, o objetivo do tratamento, qual é o objetivo do tratamento? Conduzir o paciente de um estado em que não é capaz de formular essas perguntas para o outro, no qual seja capaz de fazê-lo. Ou seja, não é respostas, e sim perguntas. Né? Como a gente conversou ontem na supervisão. É muito nobre, é muito bonito querer acolher, querer erguer o outro. Mas isso é narcísico de nossa parte pressupor que a gente pode erguer outra pessoa. O trabalho do analista, dizer que acredita no sujeito, consiste em eu te faço as perguntas porque pressuponho que você seja sujeito capaz de responder. Então, o consiste em acreditar ou analisando não é responder por ele, é instigá-lo que ele responda por si. Pessoal, até aqui, alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa? Se bem que tem o último parágrafo aqui, e a gente vai para o próximo. Comecei esse texto centrado na segunda metade do título. Passo agora à primeira parte, psicanálise ontológica. Mas procurarei o tempo todo ter em mente a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Isso é imprescindível quando a gente vai trabalhar na academia e vai fazer trabalhos científicos. Qual é a pergunta que norteia os nossos trabalhos? Quando a gente entra para um trabalho científico, isso é prescindível, a gente não entra sabendo a resposta. Se tu vai fazer um artigo e tu sabe a resposta, não tem por que tu fazer. Essa é a proposta de qualquer um que vai fazer um mestrado, doutorado ou qualquer outra coisa. A gente entra para o artigo sem saber a resposta, e a resposta pode ser positiva ou pode não ser. Tá? Na análise, só para contextualizar aqui para vocês, quando eu entrei para nós trabalharmos esse texto, eu entrei exatamente com essa história. Vamos ver o que a gente vai descobrir aqui. E pautado nisso eu pergunto, alguém tem alguma consideração, pontuação, algum insight? Sim, não, talvez, quem sabe? Doutora Joana, por obséquio, doutora Joana? Estendeu de ontem, né? Bom dia a todos. É que ao ouvir essas perguntas, eu até me lembrei, né, de uma analisanda, porque a queixa dela não era bem uma queixa, o motivo, né? Que a pessoa traz para poder fazer a terapia. Ah, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar. E aí eu me vê essas perguntas agora ao ouvir, você vê que dá para explorar muita coisa, né? Às vezes a pessoa não traz um problema, um conflito, uma dificuldade, né? Ela fala, não, eu quero autoconhecimento, porque eu quero ser melhor como pessoa, e de repente agora, ouvindo essas questões, a gente vê o quanto a gente pode explorar, né, esse próprio desejo dela de melhorar, e com isso se aprofundar, né, naquilo que não tá, que ela não está satisfeita, né. Joana, é que entra aqui, ó. É um sujeito que não está em capacidade de formular as perguntas.
É. Ele não te responde, ele entra com essa questão porque ele não sabe o que responder, ele não sabe, é aquela história, você quer respostas de mim, o Renato Russo falava isso num show ao vivo, você quer respostas, eu não sei qual é a pergunta. Então tem muita gente que acaba naturalmente, né, estou falando bem no imaginário, que não sabe responder porque não sabe qual é a pergunta. E o analista vai nortear mediante as perguntas. Porque a resposta ele sabe, ele só não formulou como ele irá respondê-la. Agora, uma consideração aqui, pelo menos é uma observação empírica, o que os ingleses amam isso na clínica winnicottiana. Ninguém entra para mudar numa análise. Quando a pessoa chega, ela chega com a queixa, né? O motivo é a queixa. E a queixa, ela geralmente é o sofrimento, a queixa é o sofrimento não direcionado e não responsabilizado. Ela se queixa dos demais. E aí ela chega para ser ratificada. E a gente vai trabalhar com a retificação. Qual a sua responsabilidade nesse mal que te aflige? Tirando ela de objeto, colocando ela sujeito. Né? Então seria essa a lógica, mas é bem o que tu disseste. O autoconhecimento era uma questão que o Lacan detestava isso. Porque não é possível tu se autoconhecer, principalmente na orientação lacaniana. Né? O cogito ergo sum, penso logo existo, não existe. Não para psicanálise, a gente trabalha com eu existo onde não penso. Então, quer dizer, eu nunca vou me conhecer o suficiente. Né? Doutora Elane Dort, por favor. Dormi com a doutora, acordei com a doutora, né? E, Michel, eu acho que assim, até falando de um processo próprio, né, individual, desculpa, de análise, eu acho que a gente entra na análise mais para se desconstruir, né, do que, porque a gente chega lá cheia de certezas também, né, e aí a ideia é, na verdade, quando você começa a entrar no processo de análise, é ver que, na verdade, nada daquilo, né, nenhuma certeza, e entrar na incerteza é realmente o processo que é o que faz, né, a gente realmente entrar nesse processo do tal, não vou chamar de autoconhecimento, mas da elaboração, do entendimento, do porquê das coisas, do questionamento. Quando a gente consegue aceitar a dúvida como parceira, né, muda o jogo, mas a gente nem, as pessoas não se questionam, então, eu acho que até quando chegam no atendimento e a gente começa a fazer as perguntas, e é tão surpresa, né, na feição, assim, quando a gente vai colocando algumas questões que aparentemente são óbvias, mas a gente está tão acostumado a só olhar para aquilo que é certo, que já é conveniente ou convenção, que quando vem os questionamentos, a gente vai se surpreendendo com a possibilidade de não ser tudo aquilo, né, e questionar isso tudo. Então, como é bom perguntar, né, e ser questionado, e ver isso como algo que realmente abre a mente. Eu acho que é isso que eu acho muito bonito da tu traz uma coisa que é interessante a gente pensar na linha lacaniana, é um processo de muita desconstrução, né? É um processo de desejo, onde está o nosso medo, está o nosso desejo. Só que nesse processo de desconstrução, previamente você foi construído de alguma forma. Então, quer dizer, eu tive um pai mau, o meu pai e a mãe, isso, aquilo e tal, mas você teve algo a ancorar e desconstruir. Na ontológica, muitas vezes isso vai trabalhar com um processo de construção, porque o sujeito não existe. Então, antes de desconstruir alguma coisa, antes de desejar, ele precisa existir. Então, esse é o processo da linha do Winnicott. Né? É um trabalho de construção em análise. Lembrando, Freud começa em 1900 com o texto Interpretação dos Sonhos. 1900, embora escrito em 1899. 1987, ele escreve Construção em Análise. Então, nota que ele começa com interpretação e ele culmina com construção. Uma análise não é autoconhecimento, porque a gente parte do pressuposto que é uma construção. E aí não entra no eu sou alguém, mas eu estou sendo. Uhum. Né? E é o que tu disseste, a incerteza, a dúvida, a falta. Né? E é um processo angustiante, muitas vezes. Né? A gente evita essa angústia, muitas vezes vai se deparar com ela.
né? Tem um esquema do Lacan bem interessante para estudar em algum momento, que é o esquema do inibição, sintoma e angústia, né? Que a gente vai evitando essa angústia. Mas legal, é bem por aí as tuas pontuações, acho que são extremamente válidas para quem está iniciando um processo, né? Como eu sempre gosto de fazer aquela pergunta, eu levo em toda a supervisão, e vocês já estão careca de saber, né? Tipo, o clássico, quem escolheu o seu nome, e alguém te olha com aquela cara de, nossa, eu nunca pensei nisso. Né? Tinha um Nobel, um húngaro, que eu vou ser muito injusto, porque eu não estou lembrando o nome dele, ele é o Nobel, acho que de Química, da década de 60 ou 50, que dizia, pesquisa é tu ver o que todo mundo já viu e pensar o que ninguém pensou. O processo de análise é isso, é a gente ver o que já foi visto, mas pensar o que ainda não foi pensado. Por isso que, na minha concepção, eu acho muito interessante o conceito de inconsciente para o Lacan, que é uma coisa de futuro. O elaborar é uma coisa de futuro. Tanto que na tradução literal a gente vai chamar de perlaborar, né? Porque o per é um prefixo de completo. Então, elaborar por completo um futuro. Mas, enfim, vamos ler mais um pouquinho, depois a gente segue mais o nosso bate-papo. Psicanálise epistemológica, a episteme, e a ontológica, né? A do sentido e a do ser. Nos últimos 70 anos, ainda que de maneira bastante discreta, uma mudança radical vem ocorrendo tanto na teoria quanto na prática psicanalítica. Mudança para a qual, até recentemente, eu não tinha um nome. Entendo que se trata de uma mudança de ênfase. Antes, na psicanálise epistemológica, relacionada ao conhecimento e à compreensão, agora na psicanálise ontológica relacionada ao ser e ao tornar-se. Vamos só enfatizar o que é a clínica para o Bion. Sem memória, sem conhecimento, sem compreensão. Embora o senso comum não use a compreensão, porque ninguém compreende, daí o pessoal inibe, o pessoal tira. Então, é sem memória, sem conhecimento e sem compreensão. Por quê? No momento que tu começa a querer compreender, racionalizar, você perde o sentir, você perde o experienciar. E para a clínica ontológica, isso é imprescindível. Ser quer dizer que você precisa experienciar algo. Vejo Freud e Klein como os fundadores de uma forma de psicanálise cuja natureza é epistemológica, e Winnicott e Bion como os principais autores da psicanálise ontológica. Encontrar palavras para descrever essa transformação na psicanálise é algo importante para mim. Em certo sentido, este artigo é uma descrição do que aconteceu em meu próprio pensamento. O enfoque mudou das relações inconscientes de objetos internos para a luta de cada um de nós, por tornar-se mais pleno e as experiências mais reais e mais vivas, ou seja, menos o conceito da fantasia, né? Ao longo desse artigo, é importante que o leitor tenha em mente que não existe psicanálise ontológica ou psicanálise epistemológica em forma pura. As duas coexistem e se enriquecem mutuamente. São modos de pensar e de ser sensibilidades, não escolas de pensamento analítico. Conjuntos de princípios ou técnicas analíticas, portanto, há muito de natureza ontológica no trabalho de Freud e Klein e muito de natureza epistemológica no trabalho de Winnicott e Bion. Aqui um ponto extremamente fundamental para a gente pensar o quanto o Ogden faz questão de não colocar numa caixa. E é onde que a gente sempre tenta entrar. Tenta entrar, não, olha, eu sou bioniano, eu sou winnicottiano, eu sou neurótico obsessivo, eu sou neurótico histérico. Você vai ver nitidamente na clínica, muitos analisando seus que são neuróticos, que vão psicotizar em alguns momentos. E faz parte.
Por isso que na psicanálise a gente evita a questão do DSM-5 no sentido de transtorno. Ah, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno, tenho TOD. Não, não é isso que a gente escuta. A gente escuta a quem dói, a quem sofre. Existe TDAH? Ok, pode existir, mas quem vai tratar isso é o psicólogo e o psiquiatra, não é o lugar do psicanalista. Né? Então, em algum momento, se alguém questiona você, vocês são psicólogos. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum em dizer, não, eu não sou psicólogo. Respeito a classe, respeito a categoria, cada um no seu lugar. Eu sou psicanalista, eu sei o que eu faço e eu gosto do que eu faço. Né? A psicanálise inicia lá em 1900 com uma proposta, como Lacan depois atualiza, dizendo, somos laicos, não temos religião, somos laicos, somos leigos, nunca nos formamos, estamos sempre estudando e somos multidisciplinares. A gente pode estudar a religião, a gente pode estudar a literatura, a música, inclusive numa análise, finalzinho de ano, dezembro, tu conversar com o teu analisando, então, como é que foi a playlist do Spotify? Como é que foi o teu ano no Spotify? Numa clínica com adolescente, o Spotify é a caixa de brinquedo que a gente larga para o teu analisando. E ele começa a dizer, eu comecei escutando o ano, comecei escutando Jorge Mateus e terminei escutando Chopin. O que isso quer dizer para nós? Eu comecei o ano nas festas, mas terminei o ano precisando me concentrar para estudar para concurso. Nota que ali já tem um pano de fundo para uma análise, para ser uma construção em análise. Né? Então, por isso que a gente é multidisciplinar. Por obséquio, doutora Elaine Dort. Já só uma curiosidade, a minha playlist de anos atrás, ela vai se construindo assim, né? Na verdade, é o mais queridas que chama no Deezer, né? Que eu vou acrescentando, as que eu mais gosto e tal. E se eu fosse levar ela para uma análise, assim, ela é totalmente reveladora de todas as minhas fases, porque como vai entrando a música atual como a mais querida, né? Ela vai se sobrepondo, cada vez que eu desço assim um pouco, eu vou vendo tudo que eu passei, sabe? É muito revelador. Claro que eu sei, né, o que cada música significa, mas eu acho que a música conecta totalmente, né, com o que você está falando, e para os adolescentes é um ponto fortíssimo, né, de conexão. E aí, só ainda falando do que você comentou, se a gente, como é que eu me sinto, tal, se alguém questiona a questão da psicologia, eu defendo muito o que fazemos, né? O que podemos ofertar que o outro campo não trabalha, que existem demandas para ambos os setores, né? Então, e que, inclusive, como a psicanálise ontológica e epistemológica, também podemos coexistir, né? Então, um não é excludente do outro. Tanto você pode tratar alguma questão com um psicólogo, como com um psicanalista, são abordagens diferentes. E um vai, inclusive, te dizer o que fazer, o outro não. Né? Em um lugar você vai poder só falar em termos, né? Mas trazer um alívio através da fala, no outro não. Então, assim, eu acho que a gente sempre pode pontuar como coexistir, né? Até nesse ponto, Elaine, né, nessa coexistência, a gente pode trazer aqui o Tal Ben-Shahar, da psicologia positiva, a terceira onda da psicologia positiva, e ele tem um conceito que casa perfeitamente para a psicanálise, quando ele diz que o estresse nunca foi um problema para nós, o problema é o tempo de regeneração psíquica que um processo terapêutico ou analítico propicia para ti. Né, um hiato para ti, na realidade, que você para ali e, vamos rever o que está acontecendo aqui. Vamos desacelerar um pouco no tempo, vamos entrar no vértice da atemporal de uma memória minêmica, que é o propiciado pela psicanálise, para que haja uma regeneração psíquica. Né? Então, olha só, não é psicanálise, é psicologia positiva, mas casa com a gente. Se tu vai pegar, eu estava
numa supervisão individual, e eu citava o Abraham Maslow. O Maslow, ele é muito trabalhado, sobretudo, na própria administração. E o Maslow, se tu vai estudar ele põe no vértice das áreas psis, ele coloca a psicanálise como a primeira. Depois ele vai descendo para o behaviorismo, ele vai indo para Gestalt, mas ele deixa lá em cima a psicanálise, porque para ele embasa ele, e qual é a pirâmide dele? Necessidades fisiológicas, segurança, depois vai indo para a parte social, até chegar na questão da autoestima. Então, faz o correlato com a psicanálise. Parte física e a parte de segurança. A gente está falando, sobretudo, de uma questão mais de um sistema límbico, de uma formação de um sujeito de questão de amígdala. Estamos falando de, se tu for pensar, o raciocínio até borderline. Né? Dá para a gente fazer alguns correlatos e tentar pensar de que forma a gente pode fazer perguntas para o nosso analisando, maturar aquele pensamento dele, construir algo em cima sobre esse raciocínio. Então, dá para a gente coexistir com outras áreas, sim, desde que não haja preconceito. Alguém mais gostaria de trazer alguma pontuação? Não? Então eu sigo mais um pouquinho. Da maneira como estou usando o termo psicanálise epistemológica, refere-se ao processo de adquirir conhecimentos e de chegar a entendimentos sobre o paciente, particularmente acerca de seu mundo interno inconsciente e de sua forma de se relacionar com o mundo externo. Esses entendimentos servem para organizar a experiência e têm valor quando se lida com os problemas emocionais do paciente, quando se procura obter mudanças psíquicas. As interpretações do analista, isso é sobretudo na linha epistemológica, interpretação e epistemológica faz muito sentido. Buscam promover o entendimento das fantasias inconscientes do paciente, ou seja, em qual fantasia o teu analisando está inscrito, bem como de seus desejos, medos, impulsos, conflitos, aspirações e assim por diante. Nas palavras de Laplanche e Pontalis, a interpretação está no centro da doutrina e da técnica freudiana. Poderíamos caracterizar a psicanálise pela interpretação, isto é, pela evidenciação do sentido latente de um material. Lembrando que latente é diferente de manifesto, né? Latente está muito no não dito. Os autores dizem ainda: a interpretação traz à luz as modalidades do conflito defensivo. Em última análise, tem em vista o desejo que se formula em qualquer produção do inconsciente. Klein descreveu o seu trabalho com uma criança em análise de maneira semelhante. A criança expressou suas fantasias e ansiedades, principalmente através do brincar. Né? Lembrando que a Klein está num vértice, o lúdico, e a Ana Freud está no outro mais pedagógico, né? Mas as duas inauguram essa psicanálise com crianças. E eu interpretava consistentemente seu significado para ela. Também me orientei sempre por outros dois princípios da psicanálise estabelecidos por Freud, que desde o início considerei fundamentais, que a exploração do inconsciente é a principal tarefa do procedimento psicanalítico, e que a análise da transferência é o meio para atingir esse objetivo. Pessoal, essa é a palavra que marca a psicanálise. Transferência. Nenhuma outra área
psi trabalha com isso. Ela trabalha com transferência. Transferência e inconsciente. Subconsciente, não. Porque subconsciente ainda há consciência. Então, quer dizer, subconsciente é uma subdivisão do consciente. O inconsciente é uma outra coisa. Então, não é subconsciente. Por isso que é consciente, pré-consciente e depois o inconsciente. Tá? Mas inconsciente e transferência são dois pilares do que a gente trabalha. Do ponto de vista epistemológico, a intervenção clínica mais importante é a interpretação da transferência. Como diz Marion Minerbo, com quem eu falo, com quem ele fala quando ele fala assim com você. E aí entra em algo que a gente conversou ontem à noite na supervisão. Baseado no texto do Totem e Tabu, 1912, toda sessão de análise é uma sessão de parricídio, é matar pai e mãe. Para que pai e mãe sejam mortos, eles têm que estar presentes. Então, por isso, muitas vezes vai haver uma transferência negativa, ou o que o Bion chamava de vínculo H, o hate do ódio. Porque são sentimentos e vão estar presentes lá, essa interpretação, na interpretação da transferência. O analista usa palavras para transmitir ao paciente sua compreensão das maneiras pelas quais o paciente se relaciona com o analista, como se este fosse uma figura real ou imaginada da infância do paciente. Rejane, por favor. Rejane, se tu estás usando o Libra, a câmera está fechada. Ah, tá. Eu queria só compartilhar uma rápida experiência aqui para agregar para vocês sobre transferência. E agora estou falando, veio assim na minha mente uma cliente que eu já atendi e foi uma coisa muito, muito interessante, que cai bem com a luva sobre transferência. Ela procurou terapia por um motivo, que o pai dela tinha falecido, ela era muito apegada, e alguns outros problemas também. E ela disse que sonhou com o pai, mas o pai estava morto. E o pai falou assim: você pode falar tudo para sua terapeuta, porque ela, como você confiava só em mim, você pode confiar só em ela. Essa menina entrou no processo e assim, comecei e terminei bem as sessões, foi assim, pela transferência, foi muito bom, sabe? Então, assim, só para deixar essa... Interessante que o sonho, como o Bion fala, né? O sonho ali é o sonhar junto com o paciente a dor dele. Não querer interpretar, o não saber, né? Aquela teoria do Bion, não saber, o não entender. E às vezes a gente fica ansioso porque a gente quer saber, a gente quer resposta, quer dar resposta. Mas a resposta vem no natural, né? E ela mesma entendeu, assim, pela transferência. Então, assim, achei bem legal compartilhar, assim, só para cair como uma luva aí na transferência que a gente está lendo aqui. Obrigada, gente. Não, obrigado também, Regiane, por ter compartilhado. E como tu disseste, casa como uma luva. Né? Inclusive, falar de sonhar fecha perfeitamente com o Ogden. Porque o Ogden ele vai além ainda do Bion, e ele fala sonhar pelo seu analisando, inclusive, ou pelo seu paciente, se for na linha de psicanalistas que são da medicina. Né? Você sonha pela pessoa, isso daí é bem peculiar, mas é muito bacana o que tu trouxeste ali, e fala exatamente a questão transferencial, né? O desejo dela ali, ela já te dizendo o lugar na transferência que ela te colocou. Às vezes a gente ganha esses presentes, né, Regiane? Não precisa trabalhar tanto nesse quesito, ela já te entregou ali. Trata-se aqui na transferência de uma repetição de protótipos infantis, ou seja, aquela cena vivida que passa a ser reencenada, com um sentimento de atualidade acentuada. Laplanche e Pontalis que nos falam isso. Experimentar o presente como se fora
passado impede a mudança psíquica. Instaura um circuito fechado que se repete infinitamente, permitindo pouco ou nenhum espaço para o desenvolvimento de novas possibilidades. Deixa eu só ler aqui que meu pensamento foi longe. Experimentar o presente como se fora passado impede a mudança psíquica. A lei do eterno retorno ali do Nietzsche. Instaura um circuito fechado que se repete infinitamente. O trauma é exatamente isso, né? Um ciclo fechado que a pessoa não sai. Permitindo pouco ou nenhum espaço para desenvolvimento de novas possibilidades. Pessoal, aqui entra bem o que a gente falou naquele momento. Psicanálise não é passado. É recordar, é identificar ou repetir para elaborar um futuro. Né? A dialética do Hegel, a Cristiane falou do Kant, e eu trago aqui também o Hegel para a nossa conversa, da dialética, tese, antítese e síntese. A psicanálise gira em torno dessa tríade. Né? Então, porque se o sujeito fica só preso no passado, não vai adiante. Cristiane, por obséquio. Essa frase aqui, essa frase me pegou. Ela é muito complexa, né? Uhum, experimentar o presente como se for o passado. E aí tem uma frase que eu até postei nos meus stories do Freud, e talvez seja isso, eu não sei, eu não compreendi ainda, essa frase eu não compreendi, eu fico muito intrigada quando eu não consigo compreender uma frase. Seria a repetição substitui a lembrança. Caberia aqui, Michel, nessa frase? Eu acho que cabe no seguinte motivo. Eu estou pensando, a linguagem é sempre mal entendido, tá? O Lacan já falava isso. Mas eu tô imaginando a repetição é exatamente a vontade de não querer lembrar e não querer aceitar que passou. A repetição quer viver na lembrança, não quer que aquilo se torne lembrança. Você quer ficar naquele lugar. A lembrança não, é um processo de luto que entende que passou. Eu estou lembrando, eu vivi, e eu estou lendo dessa forma, tá? Eu entendo dessa forma. Você elaborar, você lembrar, você ter saudade no sentido de, poxa, que legal, eu vivi, eu não volto. Agora, quando eu me recuso e fico reencenando aquilo, talvez numa repulsa a ter que lembrar, a ter que aceitar que passou, aí eu caio na repetição. Né? Nota que daí eu não dou espaço para lembrar, porque eu atuo no act-out. Eu não botei em palavras. Eu não simbolizei uma lembrança. Eu não tornei aquilo lembrança. E sim um act-out ad eterno. E o que é isso? Gozo. Repetição, gozo. Onde que entra isso? Uma lógica perversa de que não quer castração. De não quer não pôr limite. Eu quero ficar o tempo todo. Eu quero comer chocolate para ter o prazer da primeira mordida de chocolate. Faz sentido para ti essa leitura? Alguém mais? Porque é bem complexo isso, né? Se você lê de uma maneira rápida, a gente não entende, mas é isso mesmo. Você mordeu o chocolate achando que vai ser sempre aquela experiência primeira. É isso mesmo. Obrigada, Michel. De nada por nada, mas eu acho que é o pensar juntos aqui, né? A gente procurar chegar num ponto. Então, por sua vez, o termo psicanálise ontológica, né, epistemológica, agora vamos para a ontológica. Como uso, refere-se a uma dimensão da psicanálise na qual o propósito do analista é facilitar os esforços do paciente por tornar-se mais si mesmo. Isso é fundamental. Questão do falso self, né? O falso self, a minha máscara adaptativa na sociedade, ou seja, sempre lembrando que o Winnicott entra nessa linha de pensamento através do Charles Darwin, e o Darwin fala de adaptação, o Winnicott, como ele adorava fazer, reescrevendo os autores, ele fala o oposto. Se adaptar não é legal.
Então, o falso self se adapta, mas você pode se adaptar, mas se você tirar o falso self, o verdadeiro self, ele não pode estar oco. E o verdadeiro self consiste no estar sendo, no tornar-se mesmo, no brincar da criança. Winnicott descreve a diferença entre psicanálise ontológica e epistemológica de forma concisa. Deixa eu ver onde que está aqui que eu... Concisa. Será que é isso? Ogden, é para ser aqui, então. Naturalmente, voltamos-nos para a obra de Melanie Klein, 1932. Em seus escritos, porém, Klein, na medida em que estudava a brincadeira, mantinha seu interesse centrado quase que inteiramente no uso desta como forma de simbolização do mundo interior da criança. Não se trata de uma crítica a Melanie Klein ou a outros que descreveram o uso da brincadeira por uma criança na psicanálise infantil. Fazemos um simples comentário sobre a possibilidade de que o psicanalista tenha estado mais ocupado com a utilização do conteúdo da brincadeira do que com o olhar da criança que brinca e escreve sobre o brincar. Esse é um ponto, não é sobre a brincadeira, mas é sobre o brincar, né? Como uma coisa em si. É evidente que estou fazendo uma distinção significante entre o substantivo brincadeira e o verbo substantivado brincar, 1971. Diga-se de passagem que aqui a gente está falando da obra, uma obra, a última dele, se eu não estou equivocado, esse de 1971, é o Brincar é a Realidade. Essa é a primeira obra que o Winnicott está mais autoral, porque depois dessa obra, a Klein já havia falecido. Antes disso, você vai ver sempre um texto do Winnicott atravessado pela Klein. Ele está sempre com o olhar da Klein de alguma forma. Vocês vão notar isso quando lerem. A editora Ubu tem uma versão do Winnicott muito legal, uma tradução muito boa. Também tem no Audible as obras dele. Pessoal, alguém quer pontuar mais alguma coisa? Alguém quer falar sobre esse brincar aqui do Winnicott? Eu gostaria de pontuar para vocês que uma coisa que é fundamental, principalmente quando a gente está na ontológica, é que o analista tem que saber brincar no sentido de estar sendo. E aí a gente casa com outros autores, né? Que esse estar sendo do analista que é fundamental, porque a resistência é do analista. A resistência é do analista. Então, se perguntem quando era para fazer aquela pergunta. Claro, respira um pouco, ok, talvez vou fazer essa pergunta, não, mas espera aí. Essa pergunta não vou fazer, não. O que será que te impediu de fazer essa pergunta? E aí, por isso que é importante a gente levar para uma análise pessoal, levar para a nossa supervisão. A gente falou isso ontem à noite na supervisão. Todos os meus analisandos estão com o mesmo problema. Todos os meus analisandos estão com questão, algum tipo de dependência emocional. Tá, mas espera aí, como é que está a sua dependência emocional? Às vezes a gente é atravessado por nossas questões e passa a ver as nossas questões não analisando. Trago a mesma frase que eu levei ontem do Ferenczi. Analista que não está supostamente curado, ou pelo menos bem trabalhado, não ajuda o seu analisando, ele usa o analisando. O Ferenczi falava isso. Então, atentem-se muito a essa questão. Todo mundo está com o mesmo problema? É uma outra brincadeira que se faz. Todo mundo perdeu a cabeça ao teu redor, só tu não perdeu? Fica ligado, tem alguma coisa errada aí, talvez... Aí casa com o Winnicott. Um trabalho de uma análise é um trabalho de desnarcisização. É tornar que uma criança seja só mais uma criança. É um processo de sair do narcisismo primário para o narcisismo secundário. É entrar no olhar do outro, sabendo que o outro não existe, que o outro não sou eu, que o outro, ele tem o seu viés, ele tem as suas coisas e a gente só sabe o que ele fala. Alguém quer trazer mais alguma pontuação antes de nós finalizarmos?
o silêncio é interpretativo. Parto do pressuposto que ou ninguém entendeu nada, ou se não, está todo mundo se perguntando, talvez eu não seja quem eu sou uma fraude. Eu acho que está todo mundo aqui fazendo, refazendo aqui, quem eu atendo, qual é o problema, o que tem em comum, será que eu estou ali? Eu já, minha listinha mental aqui, ó. Eu estou mais do que o Michel falou. Será que eu sou uma fraude? Eu sempre me sinto assim, todo texto. Será que eu sou uma fraude? Eu tô mais nessa daí, Michel. Não, leva isso para tua análise pessoal, né? Diga-se, eu não gosto muito do termo síndrome, eu acho meio caixinha, mas tudo bem. Né? O senso comum fala muito da síndrome do impostor, e eu lembro que eu estava lendo uma matéria da Natalie Portman, né, que atuou no Cisne Negro, enfim, diversos outros filmes, blockbuster como Thor, e ela se diz sofrer da síndrome do impostor. Né? Ela, a propósito, é formada em psicologia, se eu não estou equivocado, por Harvard, a Natalie Portman, e ela, mesmo com questão de Oscar, tudo, quando a gente fala de síndrome do impostor, a gente está falando de um ideal de eu. A gente está falando de uma figura que a gente criou na nossa cabeça inalcançável. Vanessa, por obséquio. Eu acho que vai muito dentro do que foi na supervisão ontem, acho que muita coisa está casando aqui, né? E eu acho que o nosso papel mais difícil como analista é de ter que provocar, de repente, essa angústia no analisando, né? E aí é a hora que a gente sai de cena mesmo, de ter que questionar, de ter que propiciar isso para ele poder saber o que ele vai fazer com aquilo, né? E de repente, quando vem esse papel de querer acolher, né, ou de querer defender, que às vezes acho que foi um pouco o caso ontem também, é uma situação de equilíbrio que a gente às vezes tem que ter, de questionar e não provocar culpa, mas ao mesmo tempo, eu acho que é ter esse equilíbrio mesmo, né, de provocar, de ter essa questão da provocativa no bom sentido. Então, acho que é isso que é o que, de repente, angustia a gente também, né? Mas é o nosso papel. De ser suporte, né? A nossa função é ser suporte. De estar ali para a escuta, né, Michel? Eu acho que nosso papel é de estar ali para a escuta, e eu acho que é aquela questão da responsabilização, de trazer essa responsabilização pro analisando, de saber que é ele que precisa se responsabilizar por ele, mas que ele tem que a gente está ali para sustentar isso, né? Então, acho que esse é o equilíbrio que a gente, pelo menos eu penso nisso para procurar ter na hora da sessão, assim. Eu compactuo, eu vou por essa linha. Cristiane, por obséquio. Você sabe que a Vanessa falando agora, Van, eu lembrei, né, de uma paciente que eu fiz um exercício, eu estava na 3ª sessão com ela, na 4ª, na verdade. Na 4ª sessão, e aí eu fiz um exercício de espelhamento com ela, e aí ela foi falando tudo que ela falava do sobrinho, das deficiências do sobrinho, que ela tentava ajudar, e aí eu fiz esse espelhamento com ela, e ela foi falando que eram os próprios defeitos, ela mesma foi tomando consciência disso. E ela não quis finalizar a sessão, ela quis sair antes. Ela, chega. Depois a gente continua. E isso é só dizendo assim, o que eu senti, eu saí muito abalada da sessão. Talvez mais abalada do que ela, de ver ela sofrendo. Muito. É muito difícil isso, Van, o questionamento, quando você sente que a pessoa entra em análise e ela se percebe, se responsabiliza, é uma dor tão grande. Eu, particularmente, fico muito abalado, eu mesmo saio muito abalado da sessão. Tu sabe que, às vezes, quando acontece isso, e é muito pesado, eu quebro o protocolo e no dia seguinte de manhã eu pergunto. Eu mando uma mensagem, quando eu sinto que que pegou, que foi demais, que eu pego e mando uma mensagem
como é que tu estás. Se tu tiver necessidade, a gente pode ter uma segunda sessão essa semana, eu arrumo um horário, para dizer o seguinte, há um suporte, você não está sozinha, não confundir desamparo com essa questão de deixar fermentar, né? O desamparo é uma coisa que a gente sempre tem que evitar. Vanessa, por favor. Eu acho que esse equilíbrio, Cris, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tentar jogar essa responsabilização, mas ao mesmo tempo ter esse meio termo aí mesmo, né? De saber o momento, né? E de repente acolher nesse momento também, não de uma forma de tirar essa responsabilização, né? Mas não ser inquisitório, né? Não ser inquisitório de... né? Até para não gerar culpa mesmo, né, Michel? Essa questão de não ser reversa. Mas eu acho que essa angústia que você sente, eu acho que é a angústia que todos nós sentimos desse equilíbrio. E eu acho que esse é o nosso desafio também, como analista. Né? E esse aprendizado diário, por isso que a gente está aqui estudando. Eu acho que é justamente para isso, para a gente conseguir ter esse equilíbrio. É muito fácil, né, Vanessa, tu sentar na frente do outro, só escutar, sem responsabilização, né? Teve um colega meu que certa vez disse, eu já passo a palavra para a Johanna, que ele pegou e disse, não, eu sou muito de intuição, de sentir, eu acho que às vezes livro demais não funciona, e daí eu disse, não, na verdade um livro, eu nunca falo pelo La Rochefoucauld, Lacan e tal. Na verdade, são autores que vestem algo que eu acredito. Eles simplesmente disseram algo que eu ainda não cheguei lá. Então, eu me valho e visto uma roupa que previamente casa com o que eu penso. A gente nunca fala de algo que a gente não acredita. Né? E assim, eu analisando na análise. Johanna, por favor. Oi, Michel. Eu estava me perguntando sobre a questão dessa interpretação da transferência e a manutenção do enquadre. Isso me fez pensar em uma paciente que fornece um material que eu acho que seria rico para ser abordado em sessão, mas ela fornece entre sessões, através do WhatsApp. Eu estou com ela há mais de um ano, e ela já é a terceira vez que, se eu não respondo para ela no WhatsApp dentro de 1 hora, ela já pela terceira vez me pergunta, você desistiu de mim? Você vai me abandonar? Ela é border? Não. Essa sensação de abandono está bem estranha. Ou é uma histérica bem grave? Eu acho que estaria mais para, sim, traços de histeria. E eu queria saber como trazer esse material entre sessões para abordar isso com naturalidade. Tá, vou te dar um manejo que eu faço quando acontece isso. Que a pessoa vai me mandando, né, e eu normalmente faço o enquadro ali, eu pego e digo, olha, esse assunto é muito sério para a gente estar conversando por mensagem. Sugiro você deixa guardado e a gente fala sobre isso na análise. Né? E aí, aquele analisando final de sessão sempre traz a bomba, que me parece que é o perfil dela. Ela está sempre nos limites, né? Meu limite, tudo que ela faz contigo. Extrapola. Se ela trouxe para você, eu vejo da seguinte forma. Se a pessoa, 3 sessões seguidas, está acabando a sessão e ela me traz uma bomba, muitas vezes um sonho, eu começo a sessão com isso. Olha, eu observei que nas últimas 3 sessões, você sempre traz essa questão do sonho. Que tal a gente começar hoje pelo sonho? Eu observei que durante a semana você trouxe alguns temas, mas por mensagem eu não tenho o seu tom de voz. Eu gostaria de ouvir você me contando. Você consegue ler essa mensagem que você escreveu para mim? Porque ao ler, o falante escuta o sujeito do inconsciente. Se ela só está digitando, ali tem todo um processo de racionalização escrevendo. Então, tu faz com que ela se escuta. A gente não lê mensagem dos outros. A gente pega e diz, lê para mim a mensagem. A gente devolve para ele sempre. E assim, para que ele se escute. Com a voz dele e não com a minha. Porque no tom de voz ela vai dizer,
esse trouxa, esse otário, ou esse trouxa, esse otário. Nota que na leitura, como ela conta aquela história, vai depender totalmente a questão, tá? Eu iria por esse lado. Agora tem essa liberdade para se divertir e fazer do jeito que tu acha melhor. Pessoal, obrigado pela parceria de todos. Quinta que vem a gente volta mais um pouquinho com o Ogden. Acho que é muito rico para essa linha de uma psicanálise mais contemporânea. Tá bom? Obrigado a todos e até a semana que vem. Até a semana que vem.